Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em 1 Samuel 16, o capítulo 16, o versículo 1 vai falar mesmo assim, que Deus disse para Samuel: até quando tu terás dó de Saul, tendo eu rejeitado, e não querendo que ele reine mais sobre o trono de Israel? Porque Saul, ele tinha desobedecido a Deus. Saul não era um rei conforme a vontade de Deus. Saul era um rei que o povo tinha pedido, que o povo tinha escolhido. O povo pedia para Deus um rei, porque o povo estava querendo imitar as outras nações. As nações vizinhas tinham rei, as outras nações reinavam outros povos, e aquele povo queria ser imitado também do mesmo jeito. E Deus não quer que a gente venha ser imitadores de ninguém. É melhor a gente ser imitador de Cristo do que querer ser imitador do povo do mundo. E Samuel, ele tinha muita dó, ele tinha muita pena de Saul. Porque Deus, quando mandou Saul matar os amalequitas, exterminar da face da terra todos amalequitas, ele desobedeceu a Deus. Ele fez o serviço pela metade. Se você for ler a palavra e for ler o contexto, você vai ver que ele fez pela metade. Então, quando Deus diz para você, Jesus já falou para mim várias vezes, não foi só 2 ou 3 vezes que ele falou para mim, não. Até quando vou eu dar livramento aos teus por amor a ti? E eu fiquei me perguntando: Senhor, por que o Senhor está falando dessa forma? Alguma coisa o Senhor quer fazer. Ei, muitas vezes o Senhor Deus quer tratar com os nossos filhos. Muitas vezes o Senhor Deus quer tratar com nossos maridos. Muitas vezes o Senhor Deus quer tratar com a nossa mulher. Muitas vezes o Senhor Deus quer tratar com a nossa parentela. E por amor a nós, porque a gente tem dado cobertura, tem colocado eles debaixo do nosso joelho, Deus não pode fazer nada, porque Deus tem misericórdia deles. Aí quem é que sofre? Somos nós. Nós padecemos, nós sofremos por causa da rebeldia dos filhos, por causa da rebeldia de Jonas, que está escondido lá dentro do fundo do porão do navio e não se levanta para se apresentar, e o povo está passando por uma grande turbulência, por uma grande agitação no mar, sem saber por que está passando aquilo. E do mesmo jeito, também é Deus quando quer tratar com os vasos. Deus disse para Jeremias mesmo assim: levanta-te e vem à casa do oleiro, vem ver o que é que eu estou fazendo sobre os vasos. Jeremias se levantou-se, desceu à casa do oleiro e foi lá ver. E lá ele observando, depois que ele observou tudo que Deus estava fazendo, sabe o que foi que aconteceu? Deus perguntou para ele mesmo assim: não posso eu fazer com vocês a mesma coisa que eu faço com esses vasos? Pode ser um caco, mas ainda é vaso nas mãos do Senhor Deus. Deus não vai matar, não. Se Deus disse que na tua casa tem profeta, se Deus falou para você que na tua casa tem profeta, na tua casa tem missionária, na tua casa tem pastor, na tua casa tem levita, Deus não vai matar, não. Apenas deixa Deus tratar.
Deixa Deus cuidar. Até quando esse sofrimento que tu vai passar, por esse sofrimento, pela rebeldia, porque são casa rebelde, é casa que não quer saber do Senhor, é casa que não está se importando com a palavra de Deus, é casa que não acredita naquilo que Deus fala através de você. Você está entendendo? Porque a palavra de Deus já diz que vaso de casa não tem honra. Eles não te honram. Eles não faz a vontade de Deus. E quando você fala alguma coisa, eles ainda ficam brigando com você. É por isso que Deus disse para Samuel: até quando que tu terás dó de Saul? Eu já tenho provido para mim um rei em Israel. Então vai lá ungir. E Deus disse que não ia matar, não. E você vai ler o contexto todinho. Em 1 Samuel 16, pode ler todinho. Saul, ele apacentava jumentas. Ele era apacentador de jumentas. Porque o pai dele era criador e era fazendeiro de jumentas. Ele não era criador de ovelhas, não. Há uma grande diferença para quem é apacentador de ovelhas e para quem apacenta jumentas. As jumentas, elas dão coice. As jumentas, elas mordem. As jumentas, se você sentar em cima dela, preparar ali, colocar em outra linguagem se chama-se colocar uma cangaia em cima dela, para você sentar nela, ela começa a dar coice. Você está entendendo? Então isso é a rebeldia do povo. O povo hoje em dia não está querendo mais saber de Deus. Não está querendo mais saber da palavra de Deus. Não está querendo mais saber das coisas que Deus tem falado. E o povo são muito rebelde. São muito desobedientes. É por isso que muitas vezes mãe e pai têm padecido por causa dos filhos. Porque os filhos vivem na prostituição, vivem em drogas, vivem fazendo o que quer, só falta querer bater no pai, bater na mãe dentro de casa, e a mãe de joelho: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, guarda, Senhor, dá livramento. E o Senhor nesta tarde te pergunta: até quando que vou eu guardar os teus e dar livramento os teus por amor a ti? Em outro sentido, ele quer dizer: e até quando que eu não vou poder tratar? Que eu não vou poder cuidar? O vaso é meu. Eu posso cuidar, eu posso tratar, transformar, fazer em um vaso novo, de dentro para fora. E por causa de ti eu não tenho feito isso. Tu estás impedindo o meu trabalhar. Tu estás impedindo o meu agir. Então não impeça o agir de Deus na vida de quem Deus quer tratar, de quem Deus quer cuidar. Ele não disse para você que ia matar. Ele disse para você que ele prometeu na tua casa que iria salvar os teus. Ele disse que na tua casa todos servirão ao Senhor Jesus Cristo. Então a promessa dele é uma palavra. E a palavra dele não cai no chão, não. Em Números 23, 19, ele diz: não sou filho do homem para que minta, e nem para que se arrependa. Dizendo eu não cumpriria, falando eu não faria. Então por que tu tem medos? Por que tu estás com medo? Se papai quer colocar no leite para tratar, quando sai, e é tu que vai cuidar. Quando sai do leito, vai sair um vaso transformado. E tu vai glorificar a Deus. Esse vaso vai te amar, vai te respeitar e vai te valorizar e te dar o reconhecimento
merecido que você merece. Porque não estão te dando reconhecimento, não. Só querem te sugar. Só querem puxar. Se pudesse, arrancava até as tuas entranhas. Mas não fez ainda porque Deus não deixou. Então deixa Deus tratar. Não faça como Samuel fez com Saul. Porque Saul tinha dó. Mesmo Saul na desobediência. Mesmo Saul fazendo o que queria. Mesmo quando a arca de Deus foi levada de Israel. E ele nunca se importou com a presença de Deus. Nunca quis saber da presença de Deus. Nunca quis saber de Deus na vida dele. Ele vivia em desobediência. O que se importava para ele, sinceramente, é o título de rei. Ele só queria ser rei. Somente. E mesmo quando Deus ungiu Davi para rei, ele se incomodou, ele se inquietou. Veio um espírito maligno que atormentava ele para querer matar Davi. Então deixa Deus tratar, deixa Deus cuidar, deixa Deus fazer o que Ele quer. Porque Deus fazendo o que Ele quer, Ele vai colocar tudo no lugar. Tem muita coisa que está fora do lugar. Tem muita coisa que ainda não foi no lugar, que está atrasado por causa de mim e de você. Porque muitas vezes eu e você não deixa Deus cuidar. Ficamos com pena. Ah não, Senhor, vai machucar. Ah não, Senhor, vai padecer, vai passar por isso, vai passar por aquilo. Mas vem cá, quem foi que deu fôlego de vida para o ser humano? Não foi Deus? Quem foi que formou o ser humano dentro do ventre da mulher? Não foi Deus? Quem deu informação, a formação em forma do ser humano, criou ossos por ossos, nervo por nervo, pele por pele, cabelo, unha por unha, não foi Deus? Quem deu a sabedoria, não foi Deus? Quem te ajudou a tirar de dentro da madre, da mulher, não foi Deus? E quem assoprou nas narinas para que sobrevivesse, não foi Deus? Porque eu vou te dizer, uma criança com 9 meses dentro da barriga de uma mulher, se não tiver o fôlego de vida de Deus, não vai passar de um bolo de carne. E para nada mais presta para ser só enterrado. Então deixa Deus tratar. Porque o tratamento de Deus é lindo. O tratamento de Deus é lindo. Só pede a Deus para trabalhar em teu coração. Para que Deus venha fazer o querer dele e a vontade dele. Papai, venha fazer o teu querer e a tua vontade. Que eu não venha me intrometer mais naquilo que tu queres fazer. Tu falou que não ia matar. Tu falou que não ia tirar da face da terra agora. Porque Deus quer fazer instrumento para fazer que nem Pedro. Pedro lançava a rede. E Pedro era pescadores de peixe. Mas depois de ser pescadores de peixe, ele virou pescadores de almas. E tem muitas coisas para acontecer. E muitas vezes nós impedimos o agir de Deus em nossas vidas. Muitas vezes não acontecem coisas grandes em nossas vidas porque nós pedimos. Para que nós protegemos. Senhor, não deixa acontecer isso não. Senhor, guarda. O Senhor Deus guarda. Mas comece a pedir, Senhor Deus, eu entrego fulano e cicrano nas tuas mãos. Faça segundo a tua vontade e o teu querer. Porque a vontade de Deus é linda e o querer de Deus também é melhor ainda. E a tua dor e o teu sofrimento que tu passa dentro da tua Jerusalém. Quando Jesus subiu antes de Jesus subir para os céus, ele disse mesmo assim, ficava em Jerusalém, que até do alto seja revestido de poder. E até quando tu quer ficar dentro da tua Jerusalém? Porque muitas vezes tu já estás pronto para sair da tua Jerusalém. O que é a tua Jerusalém? Dentro da tua casa. Tu vai ficar só evangelizando dentro da tua casa?
e os teus se tornando fariseu, os teus virando os porcos, pisando em cima nas pérolas que Deus tem te dado, não te dando reconhecimento, é te desprezando, te rejeitando, te humilhando. E as coisas que têm acontecido têm subindo, ó, as narinas de Deus como podridão, como cheiro de podre, porque o Senhor Deus não aguenta mais. E papai disse, e ele diz, até quando terás dó de Saul? Ei, deixa Deus tratar. Sabe por quê? Porque o Paulo, ele vai ser transformado em Saulo. O perseguidor, ele vai ser perseguido por causa da palavra de Deus. Há quantos cristãos que foram mortos por amor a Cristo? Há quantos cristãos que foram mortos naquela arena com os leões por amor a Cristo, mas não negaram o nome de Jesus Cristo? Foram fiel ao Senhor Deus até o fim. E hoje receberam a coroa do Senhor Deus. Paulo, ele vivia perseguindo os cristãos. Ele matava os crentes. Ele era perseguidor. E lá em Damasco, ele caiu do cavalo. E quando ele caiu do cavalo, Jesus apareceu para ele. E Jesus disse mesmo assim, Saulo, Saulo, já transformou ele já, de Paulo para Saulo. Por que tu me persegues? E logo ele respondeu, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus Cristo, porque tu persegues o meu povo, tu persegues os meus cristãos, tu persegues os meus adoradores. Naquela mesma hora ele ficou cego. E aqueles que estavam com Paulo não entenderam o que tinha ocorrido e acontecido com Paulo. Mas em visão, Deus falou com Paulo, vai até a casa de Ananias. Muita gente esquece de Ananias, só fala em Paulo, mas esquece que Ananias morava perto, ali aonde Paulo caiu. E quando Paulo caiu, foi para a casa de Ananias. Ananias ficou com medo, porque ele era um perseguidor dos cristãos. Mas Jesus disse para ele, não tenha medo, porque este para mim é um vaso valoroso. Ora por ele. E quando Ananias orou por ele, as escamas caiu. E ele viu, e quando as escamas caiu, ele já veio transformado pelo Espírito Santo de Deus, porque a unção de Deus ela faz diferença na vida da pessoa. Então deixa Deus tratar, deixa Deus cuidar e para de ter dó, de ter pena daqueles que Deus quer tratar. Ou tu quer que a pessoa desça a cova sem Deus cuidar, ou tu quer que a pessoa desça a cova sem Deus tratar. É melhor a gente deixar perder para Jesus do que perder para o diabo. E não perde para Jesus não, porque quando Jesus prepara e leva, a gente vai ter a certeza que vai se encontrar com ele lá na glória. Tenha certeza que vai se encontrar com ele lá na glória. Mas quando a gente perde para o inimigo, há uma divisão. Um fica no canto e outro fica no outro. Você está entendendo? Então papai quer tratar. E a pergunta eu deixo para você. Até quando terás dó de Saul? Saul sendo rebelde e desobediente. E ainda Saul disse mesmo assim, vou matar um bezerro cevado. Estava esperando por você. E você não veio. E Samuel tinha escutado rugido de ovelhas, de bode.
porque ele não fez o serviço certo que Deus tinha mandado ele fazer. Sabe o que foi que aconteceu? Ele queria usar Samuel como amuleto. Ele disse mesmo assim: vem comigo para que nós sacrifiquemos esses animais. Os animais eram animais que ele tinha pegado dos amalequitas. Eram animais rejeitados, amaldiçoados. Você está entendendo? E Deus não queria sacrifício amaldiçoado de ninguém, não. Deus não recebe nada de maldição de ninguém, não. Faça as coisas direito para Deus. E Samuel disse: eu não irei contigo. Quando Samuel deu cabo de todos os amalequitas, até o rei, do pequeno até o maior, ele deu cabo de todos os amalequitas. Aí você pergunta assim: mas por que Deus matou as crianças? Não era criança? É verdade, era criança. Mas a criança vai crescer, a criança vai se tornar homem, tornar-se mulher e vai voltar às suas origens. E vai saber de onde foi que ela veio. E vai continuar na mesma rebeldia, na mesma idolatria, na mesma desobediência que vivia seus pais. Foi por isso que Deus mandou dar cabo das crianças. Deus sabe o que faz. E o ser humano muitas vezes não sabe o que diz. Porque antes de nós abrir a boca, Deus já sabe dos nossos pensamentos. Ele já sabe o que é que nós vai falar. E ele queria usar Samuel como amuleto, porque ele estava com medo. Vem comigo. E Samuel disse: eu não irei contigo. E ele fez o sacrifício dele sozinho. E Samuel foi embora. Aí foi nesta hora quando Deus mandou ele ungir Davi para rei. Então a pergunta eu deixo para você: até quando terás dó de Saul? Saul fazendo o que quer e Deus querendo tratar e tu tendo dó dele. E você passando por isso, você muitas vezes para no hospital, a tua pressão sobe, nasce ronchas no teu corpo, tu passa mal, tu vai parar em hospital, tá entendendo? Fica à base de medicamento, porque você quer, porque você não deixa Deus tocar. Aí você prefere que Deus toque em você do que toque neles? Você já está preparada, você já está pronta, você já é vaso. Então deixa Deus formar os outros vasos. Não fica atrapalhando e impedindo o agir de Deus, não. Porque desta maneira você só está atrapalhando e agindo. Ou você quer que Deus tire você de cena. Porque quando a gente não obedece à vontade de Deus, muitas vezes é necessário ele tirar a gente de cena. Para poder ele agir e fazer o que ele quer. Porque ele é Deus. E acima de Deus, só está somente a coroa dele. E a adoração dos santos. Somente. Ele não pede opinião de ninguém para fazer o que ele quer, não. Quando ele quer fazer, ele faz. Quando o que ele quer agir, ele age. E ele não pede opinião de ninguém. Porque ele é Deus. Ele é rei. E acima e abaixo dele, não existe ninguém que possa impedir o querer de Deus. Então medite nesta palavra. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Medita e Deus vai falar contigo. Que Deus te abençoe e deixa Deus agir por tua vida, porque Ele quer agir. Tu já choraste muito, já sofreste muito, derramaste muitas lágrimas e fica se questionando e perguntando. É por isso que Deus silenciou. É por isso que ao silêncio de Deus, quando tu parar, se aquietar e deixar Deus agir, o teu cenário vai mudar.